Boa tarde, tudo bem, Boa Luciane? tarde. Como vai? Boa Tudo tarde. jóia? A gente está com um probleminha de internet aqui, mas já está tudo certo. Tá bom. Pessoal, então, boa tarde a todos. A gente queria agradecer a todos pela participação nesse ciclo de palestras da reforma tributária. Hoje a gente tem a participação de Luciene Kurzawa. É assim mesmo a pronúncia correta do seu nome, Luciene? Cursava, Kurzawa. cursava. A Luciane, ela é fiscal tributária na Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Ela é responsável pela coordenação de acompanhamento de prestação de contas. Ela tem formação como mestre em finanças públicas. Já participou de vários grupos do Comitê Gestor do IBS, incluindo do pré-comitê gestor do IBS, incluindo a organização institucional do CGI-IBS, da tesouraria, das normas administrativa e financeira, distribuição do IBS, enfim, dentre outros, como convidada também. Ela é integrante do GFIM e tem no seu histórico também a atuação como auditora do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, enfim. Então, acho que é uma pessoa que está super bem preparada para poder compartilhar com a gente esse tema. E antes de passar a palavra para a Luciane iniciar a fala dela, eu queria transferir aqui para o nosso subsecretário Daniel Corrêa para ele dar a mensagem de abertura desse ciclo. Então, boa tarde a todos. Especialmente, eu vi que tem alguns colegas aqui de outros estados. Sejam bem-vindos nesse evento também. E especialmente a você, Luciane, muito obrigado por ter aceito o convite. Né? Nós estamos com esse processo de vários ciclos, né, de eventos relacionados à reforma tributária, todos com colegas, né? Que você conhece também, né, que tem acompanhado esse trabalho junto desde o pré-comitê gestor e também agora na comissão do Tesouro, né, do comitê gestor. Enfim, eu conheci você ano passado e não poderíamos fazer esse evento sem a sua participação, porque você contribuiu muito à frente, né, do pré-comitê gestor das questões de normas financeiras e agora também responsável pela área de orçamento, né, do comitê gestor. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luciane. Nosso grupo aqui no Tesouro do Estado é um grupo pequeno, né? Nós somos responsáveis pela área, né, de tesouraria, de finanças aqui, né, conta única, a parte de arrecadação, contabilidade, fica aqui dentro também do Tesouro, gerência a área de política fiscal e dívida pública, né, a área do Fundo Soberano também, e a parte de encargos gerais. Então, uma equipe pequena, mas que busca sempre dar o melhor de si, e por isso os colegas estão participando ativamente, né, desse evento aqui também, para aprenderem um pouquinho mais. Muito obrigado novamente, Luciane. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço, boa tarde a todos. Uma honra participar aí do ciclo de palestras sobre a reforma tributária. Agradecer a Cefaz do Espírito Santo o convite, né? Para mim é uma alegria estar aqui falando com vocês sobre esse tema que já é uma realidade, né? Já está acontecendo. Agradecer ao secretário do Tesouro, Daniel Corrêa, que está aqui conosco desde o início do pré-comitê, né, Daniel? Coordenou ali de forma brilhante o GT07 e agora segue conosco ali na comissão de trabalho do Tesouro, ali do Comitê Gestor. E a Cefaz do Espírito Santo, ela é uma referência assim, para outros estados, né? Principalmente na área do Tesouro, né? E agora vem conduzindo esse evento aí, parabéns para vocês por essa iniciativa, um evento que vem contribuir aí para o crescimento, para a consolidação do conhecimento aí no âmbito da reforma tributária. E agradecer também a oportunidade de termos aqui também a presença de servidores da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, aqui conosco. E para falar do Comitê Gestor, a gente, sobre o funcionamento, sobre a estrutura do comitê, a gente tem algumas perguntas que são aí o X da questão, né? Eu costumo falar que tem perguntas básicas, né? 3 perguntas básicas aí que a gente vai
passear um pouquinho por essas perguntas aqui hoje, para tentar respondê-las. O que está mudando realmente? O que é toda essa mudança? Por que o comitê precisou ser criado, né? O que é o comitê, como ele está estruturado, né? Como ele vai funcionar? Então, essas são as 3 perguntas assim, essenciais para a gente falar do comitê gestor, né? A gente ouve muito falar assim, do comitê nessa parte mais normativa, jurídica, né? A gente ouve muito falar que ele representa uma mudança histórica, né, para o federalismo fiscal brasileiro. Isso a gente escuta sempre, mas por que isso, né? Por que isso é tão abordado? Então a gente vai responder de uma outra forma, né? Com analogia, passeando ali pelas atribuições do comitê, né? Pelas principais atribuições, né? Algumas delas. E a gente sabe que o comitê ele vai arrecadar o IBS, vai distribuir os recursos desse imposto, né, para todos os estados, para todos os municípios brasileiros, mas por que a reforma precisou criar essa estrutura nova, né? Porque o comitê ele não tem um similar aí no Brasil, né? Ele é uma estrutura completamente nova. Por que foi necessário, né? A gente sabe que a função-chave do comitê é arrecadar o IBS, é distribuir, né, os recursos, além de diversas outras competências, né? E em relação a essa competência essencial de distribuir os recursos, de arrecadar, de fazer a apuração, né? A gente ouve falar que o comitê só vai distribuir os recursos no final de cadeia, né? Que antes da distribuição, antes da apuração, depois antes da distribuição e antes mesmo também do repasse aos estados e municípios, esses recursos de meio de cadeia vão ficar sob a guarda do comitê gestor, né? Até chegar ali no final da cadeia produtiva, no consumidor final, para só aí ser distribuído. E aí a gente pergunta, né? E o que é exatamente esse processo todo aí de meio de cadeia? Como que o comitê entra nisso aí, né? O que muda para os estados e municípios? As pessoas sempre perguntam o que isso significa. Quem é da área tributária sabe bem isso, o que significa isso, sabe muito bem, sabe tranquilamente, mas como o foco aqui são pessoas assim de todas as áreas, né? É um evento que está sendo organizado pelo Tesouro da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo. Então, a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse assunto, né? Essa questão de meio de cadeia, não acumulatividade, o que isso daí impacta. E sobre a estrutura do comitê, a gente vai falar o que está acontecendo agora, né? Que é o início ali de uma estruturação, nesse momento inicial, né, de implantação, de fato, do comitê, estruturação que já começou e se intensificou agora, né? Nesse primeiro semestre, principalmente a partir da indicação e da posse dos representantes dos municípios ali no comitê gestor, né? Depois, na sequência, veio a posse do presidente, dos 2 vice-presidentes. Então, tudo isso se intensificou bastante, né? Foi criada uma estrutura mínima ali inicial, né, com comissões temporárias, enquanto está sendo preparada a estruturação ali das diretorias definitivas, né? E aí a gente vai dar uma passeada rápida ali pelas diretorias do comitê, dar uma pincelada ali nas atribuições gerais, né? Porque a gente entende que é interessante ver o comitê pelo outro lado, né? Não pelas normas em si, não pela parte jurídico-normativa, mas assim ter uma ideia da prática, né? Do que vai alterar ali, qual que é a atribuição dele e o que ela vai influenciar ali na vida dos estados e dos municípios, né? Então, eu vou começar aqui compartilhando uma apresentação para ajudar a gente ali com o visual, nessa compreensão, né? E trazer ali também, primeiro, as 3 perguntas básicas, né? Que são ali o ponto principal para a gente dar uma sobrevoada ali em cada um desses pontos no decorrer da nossa conversa aqui,
para tentar compreender assim, o comitê de uma perspectiva um pouquinho mais prática. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu não consigo visualizar, mas já está aparecendo a apresentação, né? Sim, Sim. está aparecendo. Você pode colocar, inclusive, Ok. ampliar. Isso. Então, aqui, o que realmente, essas são as 3 perguntas básicas, né? As 3 perguntas importantes aí. O que realmente está mudando? Por que o comitê gestor precisou ser criado? Né? Qual que é o motivo aí dessa criação? Por que houve essa estrutura nova aí, né? A necessidade da criação dessa estrutura nova. O que é o comitê gestor, como ele está estruturado e como ele vai funcionar. Então, essas são as perguntas básicas aí para a gente conseguir entrar ali no nosso assunto mais efetivamente. Então, o que está mudando aqui para nós, né? Antes da reforma, para responder essa primeira pergunta, antes da reforma tributária do consumo, qual que é a situação atual, né? O que está acontecendo hoje? Hoje nós temos, vamos usar ali uma analogia, então, vamos usar a analogia do mar, né? Do mar, uma frota aí com os navios, aí a gente tem a União, né? Hoje, a realidade atual aqui, nós temos a União, nós temos os estados e temos os municípios. A União ali arrecada seu tributo com a Receita Federal, por meio da Receita Federal, os estados arrecadam seus tributos por meio das secretarias de fazenda e os municípios da mesma forma, né? A maioria dos municípios. Então, assim, como é hoje, né? O fato gerador aconteceu, o imposto foi pago, né? Foi recolhido e o recurso entra na conta do estado ou do município no dia seguinte ou 2 dias depois, né? Essa é a realidade de todos nós hoje, né? Hoje os estados e municípios fiscalizam seus contribuintes, né? Cada um arrecada seus tributos diretamente, né? O estado arrecada o ICMS, os municípios arrecadam o ISS, e aí o recurso entra direto no caixa do município, do estado, e com a reforma tributária, para estados e municípios, isso vai mudar um pouquinho, né? Isso vai ter uma modificação, né? Isso deixa de existir dessa forma. Nesse aspecto, a mudança, assim, nesse aspecto, a mudança é basicamente para estados e municípios, porque a partir de agora vai ter uma centralização dessa arrecadação, né? Aqui a gente pode fazer uma analogia também aí nessa situação. Hoje, aquela situação que nós temos hoje, ela vai passar de uma situação em que cada um dos quase 5.600 estados e municípios, né, e também a União, arrecadam seus próprios tributos, fiscalizam e arrecadam, para uma situação em que a arrecadação do IBS, né, para a União, nesse aspecto, vai continuar da mesma forma, mas para os estados e municípios é que vai ter essa mudança. A arrecadação do IBS vai ser centralizada. Então, agora a gente tem aí uma mudança de paradigma, né, uma centralização da arrecadação ali do imposto de competência dos estados e dos municípios, né? Por quê? Porque o IBS ele vai passar a ser administrado pelo comitê gestor, né? Com isso, porque com o ISS e o ICMS, os estados e os municípios arrecadam
diretamente, controla em tempo real a entrada do recurso aí na conta, né? Fazem o comitê, na verdade, agora, é que vai arrecadar, fazer a apuração do imposto, fazer uma série de ajustes aí, fazer o que a lei chama de distribuição do IBS, né? Depois da apuração, passa para a fase de distribuição, onde ele vai fazer uma série de compensações, ajustes, deduções, né? E só depois vai repassar o recurso para cada estado e para cada município, né? Então, tanto os municípios quanto os estados, eles deixam de exercer diretamente esse controle sobre a receita que lhes pertence, né? Então, isso significa que quando o contribuinte pagar o imposto, né, pagar o IBS, esse recurso não vai mais entrar direto no caixa dos estados e nem dos municípios, como é hoje. Ele vai primeiro para a conta do comitê e só depois do processo de apuração, enfim, vai ser repassado esse recurso. E por que precisou ir primeiro para o comitê, né? Por que precisou centralizar essa arrecadação do IBS, né? Então, essa mudança toda é que a gente ouve tanto falar da mudança ali, das alterações que estão acontecendo no federalismo brasileiro, né? Por conta da criação do comitê, por conta da centralização da arrecadação, e um dos motivos é a adoção do princípio do destino. Né? Por conta do princípio do destino, o comitê vai ter que identificar para qual município, para qual estado que vai aquela receita, né? A quem pertence essa receita, né? Então, porque a reforma tributária, ela trouxe essa mudança, né? Essa mudança fundamental, que é a adoção desse princípio, né? O princípio do destino. E depois de todos esses ajustes aí previstos na lei, que ele vai repassar, né? Outro motivo importante que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente é o princípio da não cumulatividade plena. Então, tem alguns princípios que foram adotados aí no imposto de competência de estados e municípios, que trouxe essa necessidade de criação dessa estrutura nova, né, para fazer essa gestão do IBS, né? Então, aqui a gente tem a reforma tributária, ela trouxe o IBS de competência de estados, né, e municípios, e a CBS de competência da União, que é o IVA dual, né, que nós temos. Esse IVA, na verdade, o IVA, né, de uma forma, o modelo do IVA, ele já é um modelo de tributação que é praticado por mais de 170 países, né? E aqui no Brasil a gente vai passar a trabalhar com esse modelo um pouquinho diferenciado, que é o IVA dual, né? E o porquê IVA dual? Justamente por isso, né? Porque a gente tem um IVA federal, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem substituir o PIS, a COFINS, né, e juntamente com o imposto seletivo, substitui aí praticamente totalmente, né, mas não totalmente o IPI, né, com exceção ali das questões relativas à Zona Franca de Manaus. E o IVA dos estados e dos municípios é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele vem substituir aí o ICMS e o ISS. Então, o IVA dual, ele traz essa junção aí de 5 tributos em apenas 2, e aqui a gente vai focar no IBS, que é o tributo aí dos estados e municípios, e que vai ser administrado aí pelo comitê gestor, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, nós temos aqui a CBS, que vai ser administrada pela Receita Federal, né, pela União, por meio da Receita, e o IBS, ele tem essa competência compartilhada entre estados e municípios, sendo administrado pelo comitê, e agora, nesse momento, a gente está na fase de teste, né, mas no ano que vem se inicia aí o período de transição dos tributos federais, 2027 e 2028, o IBS
começa ali com a alíquota de 0,1%, né, para testar os sistemas, as adaptações, mas já vamos ter arrecadação, já vamos ter distribuição do IBS, né? E a transição vai até 2032, né? Do IBS, a transição começa em 2029 com 10%, a alíquota de IBS e 90% de ICMS e ISS. E assim, gradativamente, de 2029 até 2032, vai aumentando gradualmente a alíquota do IBS e, ao mesmo tempo, vai reduzindo a alíquota do ISS e do ICMS, ali na mesma proporção, né? E em 2033 a gente já vai ter de forma plena ali os novos tributos. A gente já tem todo o conjunto normativo da reforma, né? A emenda constitucional 132 de 2023, né? Que trouxe aí a reforma tributária para nós, a Lei Complementar 214 de 2025, né, que instituiu aí o IBS, a CBS, a Lei Complementar 227, editada agora em janeiro de 2026, que trouxe todo o regramento aí sobre o comitê gestor, toda a forma de atuação, a estrutura do comitê gestor, detalhou muito bem como vai ser a distribuição do IBS, né, que é a arrecadação e a distribuição são a competência básica, principal aí do comitê gestor, então a distribuição ela vai impactar no caixa, né, de todos os entes subnacionais, aí, os quase 5.600, então a Lei Complementar 214, ela detalhou muito bem como vai ser feita essa distribuição aí pelo comitê gestor, né? E a gente tem também o regulamento do IBS, né, que é a resolução número 6, que foi editada agora em 30 de abril pelo comitê gestor, e o regulamento da CBS, que é o decreto 12.955, editado aí pela União. Então, a gente já tem toda esse arcabouço normativo aí e para iniciar ali então, a implantação do IBS e da CBS. Então, respondendo, né, continuando a resposta da pergunta, da segunda pergunta aí, o que é o comitê gestor, então, né? Ele é uma inovação, né, e no direito administrativo, é uma personalidade jurídica nova, né? Não tem outra similar aí no nosso país, não tem vinculação, né, com nenhum ente federativo, não tem vinculação com nenhum órgão, né? Ele, então, é uma entidade pública sob regime especial, né? Não é subordinado nem Estado, nem município, nem a União, mas, ao mesmo tempo, ele interrelaciona a administração pública de todos os quase 5.600 entes subnacionais, né? É uma entidade que tem caráter técnico e operacional, tem uma independência técnica administrativa, né? Administrativa, orçamentária, financeira, a gente vai ver mais para frente sobre isso também. E essa função principal, né, que é a competência compartilhada aí para administrar o IBS, né? A emenda constitucional 132 de 2023, que é a emenda constitucional da reforma, ela atribuiu a competência do IBS aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? Então, essa gestão compartilhada do IBS, que é uma grande inovação aí no direito público brasileiro, né? E também até fora do país, né? Essa característica, né, de ter um imposto aí titularizado por entes de diferentes esferas federativas, né? Nós temos ali no polo ativo do mesmo tributo, mais de um ente federativo, né? Então, o comitê veio desenhado na emenda constitucional da reforma como uma entidade aí de integração, né, de integração entre estados e municípios para a administração aí desse imposto tão peculiar, né, tão diferente, com tantas novidades, né?
E o comitê também tem atribuições exclusivas, né, para operacionalizar aí e administrar o IBS. Então, assim, em resumo, para a gente entender o que ele é, a gente vai falar primeiro sobre o que ele não é, né? Ele não é um ministério, não é uma autarquia, não é um órgão da União, né? Muito menos de algum estado ou município, não é um consórcio, né? Então, ele é uma entidade pública sob regime especial, uma nova personalidade jurídica aí, né? Então, assim, ele é colegiado, né? Ele tem a paridade, né? Que é algo aí muito importante aí que a reforma trouxe, né? Nesse desenho, né? Ele é um órgão colegiado e paritário, né? Entre estados e municípios que vão estar sendo representados ali, né? Na, na instância máxima de deliberação, que é o Conselho Superior, mas também nós temos paridade ali pelas diretorias, né, em todas as instâncias, né, a lei previu, então, essa paridade. Ele é independente, né, ele tem independência técnica, tem independência orçamentária, financeira, administrativa, né? Então, e a principal atribuição, a principal competência dele é mesmo a administração compartilhada e centralizada do IBS, né? Então, continuando a resposta, por que o comitê gestor precisou ser criado, a gente passa, então a gente precisa falar um pouquinho mais sobre o princípio do destino, né? Que é uma grande inovação aí da reforma, né? É uma mudança profunda do sistema, né? Gera efeitos redistributivos aí bem importantes. É, é uma mudança no local de incidência tributária, né? E por quê? Ele desloca ali a arrecadação de onde ocorre a produção e vai para onde ocorreu o consumo, né? Isso tende a favorecer estados e municípios aí mais populosos ou com um maior mercado consumidor, mas nós temos também alguns mecanismos compensatórios que a reforma trouxe. Um deles é a transição federativa, né? A, provavelmente o Ilan, acredito que falou sobre isso no painel passado, a Elvira vai falar sobre isso no painel que ela vai dar sobre a distribuição do IBS, então aqui a gente não vai entrar nesse assunto, né? Mas a reforma ela trouxe alguns mecanismos aí compensatórios, como a transição federativa, para amenizar possíveis perdas, né, que alguns entes poderiam ter em razão da mudança do princípio da origem para o princípio do destino, porque hoje, como que é a tributação, né? Ela é na origem, é no local da produção, né? E ela passa para o local do consumo, né? O estado ou o município onde ocorrer o consumo ali do bem ou serviço. Então, essa é uma grande mudança, né? Há uma migração aí da cobrança na origem, né? Ali na produção, para onde o bem foi consumido, né? Então, a grande pergunta aí é onde o bem foi consumido, o bem ou o serviço, né? Foi consumido, onde o serviço foi prestado, né? E aí, essa mudança do princípio do destino, ela ocorre já com o início da reforma, mas o reflexo dela financeiramente para os entes, ele vai ser gradativo, porque a distribuição dos recursos, conforme o princípio do destino, ele vai entrar aí na transição federativa, que vai ser objeto de um outro painel aí na frente, creio que a colega Elvira vai nos trazer. Então, essa mudança do destino, ela contribui para o fim da guerra fiscal, né? Ela tem uma importância ali, né? Porque a guerra fiscal, ela existe por conta da tributação na origem, ali no cadastro, né?
os entes concedem isenções, concedem incentivos fiscais para atrair empresas, né? E essa alteração, essa mudança do local de incidência tributária, né, a mudança da origem para o destino, ela acaba com isso, ela traz uma série de outros benefícios, mas tem a dificuldade, né, teria a dificuldade sem uma entidade como o comitê gestor de realizar essa verificação do local, né, do local da incidência, a quem pertence essa receita. Então, por esse motivo, foi necessário a criação do comitê gestor, né, exatamente por conta dessa necessidade de verificação do local da incidência, né, a quem pertence aquela receita e fazer essa distribuição para Estado e município do destino, né? Então, assim, essa mudança, né, esse detalhamento, né, com essa mudança toda, a gente vai ter impactos operacionais, né, sobre a gestão financeira, a gente vai ter impactos operacionais nas secretarias de fazenda ali dos estados, dos municípios, sobre a gestão orçamentária, sobre o fluxo de caixa nos entes, né, a centralização da arrecadação do IBS traz essa mudança aí na lógica tradicional ali no sistema anterior, né, em que estados e municípios acompanham ali em tempo real o ingresso da receita ali nas suas contas bancárias, né, o que facilita a programação financeira, o que facilita os ajustes necessários ali na execução orçamentária, né, gera esse fluxo imediato aí de liquidez, mas nós vamos ter essas mudanças, né? Então, a gente vai ter um período aí de adaptação com essas mudanças, né? Com essa centralização da arrecadação, essa distribuição pelo comitê, para só então a gente receber aí os recursos, né? Porque em relação à projeção de receita, por exemplo, né? Em relação, eu digo, às mudanças aí, aos impactos na gestão orçamentária, né, dos entes, em relação às projeções de receitas, né? Em relação ao ICMS e ao ISS, os entes, eles fundamentam ali suas estimativas, não apenas, assim, em premissas macroeconômicas, né? Mas também algumas variáveis ali locais, né, a conjuntura econômica ali regional, o desempenho ali de setores produtivos predominantes ali, né, na localidade, né, a incidência do imposto ali sobre as atividades econômicas ali locais, também, tudo isso entra na conta, né, para fazer as projeções de receitas, né. E com o IBS a gente tem um acréscimo aí de parâmetros de alcance nacional, né, médias de arrecadação, né, atribuídas aí a cada ente federativo, né? Então, a gente tem uma maior complexidade nesse processo de projeções. Esse é apenas um exemplo, mas nós vamos estar nesse momento aí nos adaptando, né? Conhecendo a realidade das mudanças para conhecer ali as providências, quais são as adaptações necessárias para a gente fazer os ajustes, né, e extrair o melhor dessa mudança, né, o melhor que o comitê pode trazer para nós, que a reforma tributária pode trazer para a gente, né. Então, no planejamento, a gente precisa ali prever nos instrumentos de planejamento, né, que a partir de 2027 a gente já vai ter a distribuição do IBS ali, né, um percentual pequeno, né, na elaboração da LOA, né, da LDO. A LDO, a maioria dos entes já está encaminhando, né, mais para frente vai ter o encaminhamento do projeto de LOA, então os entes já estão pensando nisso, né, mesmo que um percentual pequeno, uma alíquota de 0,1%, mas já vai ter uma distribuição, né, já vai ter uma previsão aí, já vai ter
a distribuição da cota parte já vai ser da cota parte do IBS, a cota parte municipal já vai ser feita pelo comitê gestor, né? O repasse para o Fundeb já vai ser feito pelo comitê gestor, né? Então, e em 2029 a gente já vai ter o IBS a uma alíquota de 10%, né? Então, a gente vai ter também os impactos ali que serão reduzidos, né, da mudança para o princípio do destino com a transição federativa, que já começa em 2029, né? Então, a gente tem essas questões aí para essas adaptações, né? Tanto no fluxo de caixa, a partir do momento em que começar a ser distribuído o IBS lá em 2029, né? Já uma alíquota de 10%, né? Já vai ter um ajuste aí no fluxo de caixa de acordo com as datas de repasse, né? Do recurso pelo comitê gestor, mas isso como vai ser gradativo, então há uma oportunidade aí de ajuste. Agora, em 2027, a gente já vai ter o repasse, mas ainda uma alíquota de 0,1%, então acredito que a gente tem tempo, né? É preciso a gente entender o que está mudando, né? O que o comitê gestor vai fazer de fato, para que a gente consiga aqui no nosso estado, nos nossos municípios, já nos planejarmos e organizarmos para essas adaptações aí no tesouro dos entes, no orçamento, né? Na contabilidade, nas licitações e contratações, que também vão ter impacto, né, nas compras governamentais, isso sem falar na receita, na arrecadação, na área tributária, que é o carro-chefe, mas a gente também não pode esquecer esses outros setores que estão juntos e são muito importantes, né? Tesouro, contabilidade, orçamento, compras públicas, né? Então, a gente tem uma série de setores nas secretarias que precisam ter conhecimento dessas mudanças, né? Arrecadar o IBS, né, competência compartilhada do comitê gestor, compartilhada entre estados e municípios e realizada ali por meio do comitê gestor. A arrecadação ela vai ser feita assim exclusivamente pelo comitê, né? Vai ser feita de forma integrada, né? De forma compartilhada ali por meio da representação de estados e municípios lá no comitê. A distribuição dos recursos do IBS, né? É outra função-chave, né? Importante. Aí vem o regulamento único, né, do IBS, a uniformização da interpretação e aplicação da legislação, o contencioso administrativo, né, a gente tem aí uma série de atribuições do comitê, né, algumas atribuições serão de coordenação, né? Essas atribuições são essas que eu citei, são exclusivas do comitê, mas nós temos outras que são de coordenação, né? Como a questão da fiscalização, né? A coordenação da fiscalização. Então, assim, tem uma série de outras atribuições, né? Atuar em conjunto com a União para harmonizar normas, né, interpretações, né, obrigações acessórias, procedimentos sobre as regras comuns aí do IBS e da CBS. Então, ele vai estar exercendo, uma coisa interessante é que o comitê vai estar exercendo essa gestão compartilhada, ele vai ter uma aproximação ali com a Receita Federal, né, porque tem ali a parte comum entre o IBS e a CBS, né? Então, ele vai ter alguma atuação em conjunto aí com a União, né? Tem até a Associação Pública Especial, que foi criada ali pela Lei Complementar 227, né? E ela foi criada para desenvolver e gerir ali os sistemas, né? Os sistemas que serão comuns ali à CBS e ao IBS. Então, tem outras atribuições organizacionais ali
por exemplo, elaboração do regimento interno, né, proposta de orçamento do próprio comitê, prestação de contas, gestão de carreiras, né? Então, tem uma série de outras atribuições que instrumentalizam ali essas atribuições essenciais, né? Tem também outras atribuições muito importantes, né? A questão da alíquota, né? O cálculo da alíquota de referência, né? Do contencioso ali também, a adoção ali dos métodos, né? De solução de conflitos, né? Então, a gente tem atribuições que passam a ser exercidas pelo comitê e nós temos atribuições que passam a ser coordenadas pelo comitê, né? Que elas continuam sendo exercidas no âmbito ali das secretarias de Fazenda e Finanças dos estados e municípios, né? Mas serão coordenadas, né? A exemplo da fiscalização, né? Ela continua sendo realizada pelos estados e pelos municípios, pelos auditores e pelos fiscais dos estados e municípios, da Secretaria de Fazenda, Finança, né? Tributação, mas ela vai ter toda uma coordenação pelo comitê gestor, né? E outras atividades operacionais também que o comitê gestor vai ter, como relacionadas ao cashback, né? Que ele vai ser deduzido ali da arrecadação dos estados, né? Dos entes, e ele vai distribuir, ele vai fazer essa distribuição ali do cashback para as famílias de baixa renda, né? Para os contribuintes, para os consumidores aí de baixa renda. Então, a gente tem uma série aí de atribuições que a gente precisa entender, que a gente precisa conhecer, né, para que a gente possa fazer essa preparação. Assim, a cota-parte, né, que foi mencionada aqui, é uma atribuição importante, né, porque a realização dos repasses da cota-parte do IBS, que passa a ser distribuída pelo comitê, os estados eles vão ter a atribuição de passar para o comitê os coeficientes, né, e o comitê vai fazer essa retenção, né, da parcela que pertence aos municípios, vai fazer a retenção do recurso da receita ali do Estado e vai fazer a partir dos coeficientes, vai fazer os cálculos e vai distribuir, fazer o repasse para os municípios, né? O cashback também, o Fundeb, né? Então, tudo isso é tratado na distribuição do IBS, né? Que vai ser falado aqui num painel mais à frente, né? Mas a gente, dando só uma noção muito inicial, né? Na distribuição ali, o passo inicial é a apuração da receita inicial, né? De cada ente, e a receita inicial é aquele valor do IBS pago, né? Relativo às operações lá no consumidor final, aquelas operações que não geram direito a crédito, né? Tem a questão ali do regime, nas operações ali do regime geral, né? Que o imposto pertence ao Estado e ao município de destino. Então, e nos regimes específicos ali de tributação, a lei traz alguns outros critérios ali para essa destinação da receita, né? Então, um exemplo aqui, né? Ele vai ser mais detalhado no painel sobre a distribuição do IBS, mas só para a gente ter uma noção da magnitude, né? Da atribuição, uma das atribuições principais do IBS, né? A primeira é arrecadar, a segunda é distribuir. O que faz parte da distribuição? O que é exatamente essa distribuição, né? É exatamente os cálculos, né? Todos os cálculos ali que precisam ser feitos para a gente chegar no líquido que vai ser repassado para os entes, né? Então, porque a receita inicial, o IBS, que vai ser pago lá pelos contribuintes, né, ele não
não é a receita que vai ser distribuída de fato, né? Por quê? Porque precisam ser deduzidos aí, precisa ser deduzido o cashback, né? Precisam ser deduzidos os créditos presumidos, por exemplo, né? Então, para chegar ali na receita base de cada ente, né? Então, a gente precisa fazer os ajustes, né, de ajuste de alíquota própria, precisa fazer os ajustes da retenção para transição lá em 2029 vai começar, para o seguro-receita também lá em 2029. Então, a gente tem uma série aí de compensações, de retenções, né, que precisam ser calculados para chegar no líquido a ser de fato distribuído e de fato repassado, transferido para os entes, né? O recurso que vai entrar lá no caixa dos entes. Então, a gente tem nessa distribuição aí uma série de cálculos, né? Esse aqui é um exemplo ali, a partir da receita base, a gente ainda tem vários ajustes a serem feitos, né? Então, esse é só um exemplo para a gente entender que o comitê, todos esses cálculos, eles fazem parte da distribuição do IBS, são cálculos complexos, né? Então, é uma novidade, é algo que os estados e os municípios precisam dominar, né, para fazer o acompanhamento, né, de toda essa gestão aí, acompanhamento dos seus recursos, né, do seu tributo. Então, a gente tem aqui, vamos passar para os aspectos orçamentários ali do comitê, né? O comitê, ele tem um orçamento próprio, né? Ele vai ser financiado aí por um percentual aí dos recursos do IBS, né? Esse percentual é um dos cálculos que precisam ser feitos ali na distribuição, é uma das deduções que serão feitas ali, né, no valor arrecadado de IBS, e o produto, esse percentual aí do produto da arrecadação, né, esse percentual do IBS que vai ser deduzido de cada ente federativo, vai ser destinado ao financiamento do comitê gestor. A STN já está nominando como cota parte do comitê gestor, né, esse percentual. Ele tem um limite aí de 0,2% da arrecadação do IBS, né, quando a alíquota estiver cheia, a alíquota de 100% a partir de 2023. Até lá tem um escalonamento ali na lei. Então, a gente tem outras receitas também, né? Agora, no início da instalação do comitê, em razão da transição federativa, aliás, em razão da transição dos tributos, né, que começa agora, que vai até 2032 de forma escalonada, né, vai aumentando a alíquota do IBS e reduzindo na mesma proporção a alíquota do ICMS e do ISS. Então, enquanto não tem essa alíquota do IBS cheia, enquanto não tem a transição completa do tributo, né, para o novo tributo, o comitê precisou de um financiamento, né, para essa instalação, para toda essa estruturação. Então, a União vai fazer o aporte, né, vai fazer a título de financiamento, né, depois o comitê vai ter que fazer esse pagamento dessa dívida, né. Então, é previsto na lei, né, é uma disposição legal esse aporte da União, esse financiamento da União para a instalação do comitê. Essa é uma outra receita agora nesse início, mas depois a receita principal, a receita principal que o comitê vai ter para se manter e fazer toda a sua atividade, né, sustentar toda a sua atividade, sua administração, é justamente o percentual do IBS que vai ser deduzido dos estados e municípios e destinado ao comitê, né? Luciane, A fiscalização, o comitê... Luciane, só para te informar que a gente está chegando próximo de 16 horas, aí só para te dar, falta 5 minutos para chegar às 16, só para você ter noção aí do tempo. Estou vendo que você está só com a tela de apresentação, tá bom? Por favor, pode continuar. Ok. Obrigada. Então, assim, essa fiscalização, ele vai ser fiscalizado por
por um conselho, um colegiado de tribunais de contas, né? Ele vai ter que cumprir normas de transparência, né? Publicar e disponibilizar para os estados e municípios todo o detalhamento da receita do IBS, da arrecadação, da distribuição, assim como os seus demonstrativos próprios, né? Hoje, nós temos já resoluções que foram editadas pelo comitê gestor, né? Resolução sobre as comissões temporárias, sobre o regulamento do IBS, o regimento procedimental, né? Enquanto o regimento definitivo está sendo elaborado, né? Então, a gente tem, falando ali das características, né, da não cumulatividade plena, é a recuperação integral de créditos, o crédito amplo, né, com exceção ali nas aquisições para uso e consumo pessoal, né, outra característica ali na reforma, né, é a base ampla de incidência, a tributação no destino, né, o split payment, que é uma inovação aí tecnológica que vai viabilizar toda essa arrecadação, né? Esses créditos financeiros também os créditos eles serão, o contribuinte terá o direito a tomar o crédito, mas a utilizar apenas quando for pago ali aquele tributo. Então, tudo isso o comitê vai se utilizar de uma ferramenta ali tecnológica, que é o Split Payment, para conseguir fazer toda essa gestão, né? Aqui eu vou utilizar um slide que é muito utilizado, que foi elaborado pelo colega Alexandro Campanha, que é um professor, né? E ele elaborou de uma forma assim, muito didática, né? A sistemática da não cumulatividade, né? A incidência por fora. Porque na cumulatividade, exemplo do ISS, a gente olha para frente, e na não cumulatividade a gente tem que olhar para trás e para frente, porque para cada etapa da produção, a gente tem o tributo ali, que ele é recolhido, né? E ele vai, na próxima etapa, já é aproveitado aquele crédito, né? Então, a gente tem essa sistemática, né? Da não cumulatividade. Porque o comitê ele só vai distribuir o recurso quando chegar no final da cadeia, né? Lá no mercado, quando a gente estiver comprando ali, né, algum produto, né, ali, quando a gente comprar algo para consumir, ali chegou no final da cadeia em relação àquele produto, e nesse momento que lá no comitê vai ser feito, então esse recurso não estará mais ali no empossamento dos recursos do meio de cadeia e vai ser distribuído, né? Vai fazer aquela apuração e passar para todos os cálculos aí da distribuição. Aqui a gente tem sobre a cumulatividade, acredito que a gente vai deixar para uma outra explanação, falar um pouquinho melhor sobre isso, que a gente tem uma analogia ali, né, entre a cumulatividade do ISS e a não cumulatividade, né? Porque na incidência cumulativa, o tributo, você não vai deduzindo crédito, né? Então, no final, a gente vai aplicar ali a alíquota sobre o valor total, né? Ali no caso do ISS, no caso do serviço. Já na incidência não cumulativa, a gente tem essa dedução, né, do tributo que foi pago ali na etapa anterior. Então, é uma nova realidade, principalmente para os municípios, né? Nós, estados, já estamos acostumados, né, porque é assim no ICMS, mas para os municípios essa vai ser uma grande novidade, porque quando chega lá no final daquela cadeia produtiva, né? Você tributou, você debitou ali, foi debitando os tributos que foram pagos ali durante, né? Então você não vai estar cobrando sobre tudo ali no final.
Então, o IBS, assim como o ICMS, ele vai incidir só sobre o valor que for agregado mesmo, né? Então, essa é a principal característica do IVA, do Imposto sobre o Valor Agregado, né? Então, a gente tem toda essa cadeia produtiva e durante essa etapa, esse meio de cadeia, é que os recursos ficam ali no comitê gestor, e no final ele vai para a distribuição, né? Quando ele vai para a distribuição, que nesse momento dos cálculos ali, é que a gente vai utilizar lá no comitê gestor, que vai ser utilizado no comitê gestor ali, os sistemas que estão em desenvolvimento, né, de arrecadação, de compensação, aliás, de apuração, né, que vai fazer todas essas verificações, né, o de distribuição, e o comitê gestor, então, vai fazer todas aquelas destinações, né, vai destinar o líquido que for para Estado e município, o que for para o Fundeb, ele vai fazer o repasse, né, vai reter o que for do comitê gestor, vai reter o que for de cota parte, fazer o repasse direto para os municípios, né? Então, a gente tem uma série de cálculos aí em relação a essa parte da arrecadação e da distribuição, que é a principal função ali do comitê gestor, né? Então, a gente tem resumindo, a gente tem alguns destaques, né? Ele tem essa representação paritária entre estados, DF e município, tem essa independência financeira, administrativa, técnica, orçamentária. Ele é financiado, então, por um percentual ali da arrecadação dos estados e municípios, da arrecadação do IBS. Ele não tem vinculação a nenhum ente, a nenhum órgão, né? Ele tem toda uma estrutura, né? Uma gestão, uma organização própria, um funcionamento ali regulado no regimento interno que está em elaboração, né? Ele é fiscalizado, né? Ele vai sofrer fiscalização do controle externo ali do colegiado, que vai ser formado pelos tribunais de contas, né, de estados e municípios, e também vai ser fiscalizado pelo TCU em relação aos recursos do aporte da União. Aqui uma visão geral sobre a estrutura do comitê gestor, né? Então, temos o Conselho Superior formado por 54 membros, representantes aí de estados e municípios, 27 de estados e 27 de municípios. Temos a presidência, a vice-presidência, que é de municípios, né? Nessa gestão agora. A segunda vice-presidência, que é de estados, né? Nesse momento, e depois no próximo mandato isso se inverte, porque a gente tem a alternância, né? Então, a gente tem ali uma estrutura de assessoria de relações institucionais interfederativas, que vai estar ali fazendo toda essa interlocução. Temos corregedoria, auditoria interna, a secretaria-geral, né, que vai assessorar ali todos os trabalhos do comitê, e principalmente do Conselho Superior, e as 9 diretorias, né, a diretoria executiva com as 9 diretorias, né? Então, a gente tem a diretoria de fiscalização, arrecadação e cobrança, né? A de tributação, diretoria de informações econômico-fiscais, de revisão do crédito tributário, a diretoria de procuradorias, a de tesouraria, onde vai ser feita esses cálculos da distribuição dos recursos do IBS, né? A diretoria administrativa, que é a diretoria que vai fazer toda a parte de apoio ali do próprio comitê, né? E a diretoria de tecnologia da informação. Temos também o contencioso, que é que teremos, né, a Câmara Superior de Uniformização, a segunda instância, a primeira instância. Então, mais uma atividade que vai estar sendo coordenada ali, né, pelo comitê.
E os órgãos vinculados, né? Teremos o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, né? E a gente vai ter ali um diretor executivo que a gente pode até fazer uma analogia aqui, buscar aqui, vamos fazer uma analogia com uma orquestra sinfônica, né? Que o diretor executivo ele vai ser um maestro, onde temos as 9 diretorias ali que vão tocar os instrumentos, né? Os diferentes instrumentos, né? Então, aqui é a parte, o braço operacional do comitê gestor, né? Nas 9 diretorias, a gente tem toda essa parte onde vai ser feita ali essa parte operacional, né? E aqui a gente tem, em relação ao Conselho Superior, mandato de 2 anos, a alternância, né, entre Conjunto de Estados e DF. Nós temos ali a forma de indicação, né? Na lei está definida a forma de indicação dos representantes de estados e municípios ali no Conselho Superior. Esse ano foi feita de uma forma provisória, né, por indicação ali da CNM da frente em relação aos municípios, e a partir do ano que vem teremos eleições, né, para essas 27 cadeiras de municípios, né? Os estados têm, então, 27 cadeiras, cada um tem um suplente, os municípios também têm 27 cadeiras, e cada um tem 2 suplentes, né? Então, eu vou passar aqui para finalizar, eu vou passar para as comissões temporárias, né, nesse momento de estruturação, o comitê gestor criou ali uma, uma estrutura temporária de comissões, né? Então, a gente tem aqui, em relação às resoluções, a gente tem a resolução que aprova o regimento procedimental, até a estruturação, até a publicação do regimento estrutural. Então, o regimento estrutural que ainda vai ser publicado, ele vai trazer o detalhamento de todo o funcionamento dessa estrutura do comitê gestor, né? As atribuições principais de cada diretoria estão na Lei Complementar 227, mas no regimento interno essas atribuições todas de cada diretoria, de cada unidade ali do comitê gestor vai ser detalhada, né? Mas nós tivemos, então, a resolução 01, que trouxe 6 comissões transitórias de trabalho, né? Que é uma estrutura mínima aí para esse início imediato aí das atividades. Tem a competência, né, de cada uma dessas 6 comissões, com as regras de funcionamento, né? Tem prazo para essas comissões atuarem. Na resolução está o prazo até 30 de junho agora, de 2026, para essas comissões atuarem, porque a partir de 1º de julho é o que está na lei, então espera-se, né, a previsão é que haja ali a sessão de servidores. Então, a gente tem essas 6 comissões, a Comissão de Trabalho do Regimento Interno, que escreveu esse regimento, esse primeiro regimento que foi publicado já por resolução do comitê, o regimento procedimental, está escrevendo agora o regimento definitivo, né, que vai ser publicado em breve. A Comissão de Trabalho do Regulamento do IBS, né, tivemos agora, recentemente, a publicação da resolução do regulamento do IBS pelo comitê. A Comissão de Trabalho jurídico, né, formado por representantes ali das procuradorias, a Comissão de Trabalho Operacional, que está tratando do sistema, de toda a parte tecnológica aí, né, do IBS, a Comissão de Trabalho do Tesouro, que está responsável ali pela coordenação do desenvolvimento e implantação do sistema de administração financeira do comitê e do sistema de distribuição do IBS, e outras atribuições ali do Tesouro do Comitê, e a Comissão de Trabalho Administrativo, que está organizando ali a parte de apoio, né, a parte administrativa do Comitê de Gestão Financeira, de licitações e contratações, né, de pessoal. Então, nós temos
essas atribuições. E a gente tem, para finalizar, então, a gente tem também como falar um pouquinho sobre o portal de serviços do comitê, né, que vai e a plataforma de atendimento ali, né, que o portal de serviços ele foi criado, né, para ser um canal aí de relacionamento do IBS, né, a finalidade dele é ser um ponto central aí de todos os serviços relacionados ao IBS, então é muito importante, né? Teve início aí agora em janeiro, só com as empresas ali que integram o projeto piloto, né? Lá nesse início em janeiro, né? Com essas empresas que integram o projeto piloto do sistema de apuração assistida, né? Do IBS. Mas no futuro próximo aí ele está em desenvolvimento, né? E o objetivo é que qualquer interação do contribuinte com o comitê gestor seja a partir desse portal. A ideia é centralizar serviços, informações, né? E esse relacionamento aí todo passar a acontecer dentro do portal. O desenvolvimento do portal de serviços e da plataforma de atendimentos está sendo feito ali, capitaneado pelos estados de Minas Gerais, né, responsável pela construção do portal, e do Ceará, pela estrutura ali de atendimento. E uma coisa muito importante aqui é que a ideia é ser um canal de relacionamento não só com os contribuintes, né, mas também para atender estados e municípios, né? Tem a previsão ali de uma área específica ali para os entes federativos, né? Para estados e municípios, com acesso ali por login e senha, né? Para consultas, né? Então, também será um ponto de relação assim muito importante para estados e municípios. E a ideia, então, é que estados, municípios e contribuintes tenham esse local único aí para concentrar, né, tudo em um só canal. Então, a gente falando ali do sistema do portal que está sendo desenvolvido pelo Estado de Minas e plataforma Ceará, a gente tem também os 3 sistemas que estão em desenvolvimento ali pelo Rio Grande do Sul, que é sistema de arrecadação, de apuração e distribuição, né? E o sistema de administração financeira do Comitê Gestor, que está ali sendo customizado, implantado pela Cefaz de São Paulo. Então, assim, a gente tem uma visão ali do todo, né? A gente deu uma passeada aí pelo comitê gestor, tem muito o que falar, né? O comitê gestor é uma realidade, tem muita atribuição, né? Mas são assuntos aí que, no decorrer dos próximos painéis, os colegas vão complementando. Muito obrigado, então, Luciane, pela apresentação. E agora a gente já passa aqui para a nossa auditora de finanças aqui da Secretaria de Fazenda, a Eliane, que vai fazer a mediação. Caso algum colega tenha alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, Eliane. Boa tarde, Luciene. Obrigada pela palestra brilhante. É muita informação, mas aos poucos a gente vai digerindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradecer aos colegas por estarem aqui também. E abrimos agora para as perguntas. Acho que o próprio Eduardo disse que tinha uma pergunta. Quer começar, Eduardo? Enquanto os colegas vão processando, então. Isso. Luciane, então, um ponto que me chamou aqui a atenção é que a gente está falando de arrecadação de ICMS e de ISS do país inteiro, que se a gente somar tudo pelas minhas contas, que dá algo em torno de R$ 1 trilhão, que é praticamente 1/4 de toda a arrecadação tributária que a gente tem no Brasil, né? Então, isso para mim chama a atenção, assim, o tamanho dessa nova entidade que está sendo criada. E a pergunta natural que a gente tem feito aqui na Secretaria de Fazenda, e eu que queria saber também um pouco da sua percepção, do ponto de vista das carreiras, né, que atuam na Secretaria de Fazenda, a gente tem, em alguns lugares, auditores de finanças que tomam conta das atividades tanto de tesouro quanto de arrecadação das áreas tributárias. A minha pergunta para você seria assim, a sua percepção, se você avalia, como é que você avalia riscos assim em relação à perda de eventual atribuição, né, dessas carreiras que atuam na área mais tributária,
bem como oportunidades que você identifica diante desse cenário, e especificamente para aquelas secretarias que têm carreiras específicas em tesouros estaduais, como é que você enxerga assim as secretarias lidando com essa nova entidade? Como é que as secretarias, né, como é que essas carreiras precisariam se reorganizar para nesse novo cenário, né, de país com essa entidade que está sendo criada, que eu acho que é maior do que todas as secretarias que a gente tem atualmente em termos de orçamento. Eu creio que a gente tem uma oportunidade gigante aí pela frente, né? Toda mudança ela traz alguns riscos, mas ela também traz oportunidades, né? Então a gente está vivendo um momento assim especial, muito importante e privilegiado de poder participar de toda essa alteração, dessa mudança do sistema tributário, né? Porque daqui a uns 15 anos, né, novos auditores, novos fiscais, eles vão pegar tudo pronto. Então, a gente está tendo esse privilégio de participar dessa mudança. Então, eu creio que assim a gente tem essa possibilidade de nos reinventarmos, nos adequarmos, né? Por exemplo, no Tesouro, né? No Tesouro a gente vai ter uma atribuição importantíssima, que é acompanhamento de todos esses cálculos da distribuição, da verificação, né, de fazer a aferição, né, de todas essas atribuições que antes eram próprias, que com o ICMS nos é própria, né, e com o IBS ela vai estar centralizada. Então, a gente aqui, né, a gente vai ter esse acompanhamento, a atribuição de acompanhamento, de verificação, a palavra não é fiscalização, mas é monitoramento, né, das nossas receitas. O que está sendo feito com as nossas receitas? O líquido que eu estou recebendo hoje é o líquido que eu deveria receber hoje? Os cálculos foram bem feitos, foram corretos? Teve algum ajuste que precisou ser feito e não foi feito? Né? As retenções, todas as retenções foram feitas da maneira que deveriam. O meu fluxo de caixa, né? A gente vai ter, agora no início a gente não vai ter esse impacto, porque vai ser feito tudo muito gradativamente, mas isso vai nos dar tempo de nos adequar, né? Quando a gente já estiver recebendo todo o recurso só pelo IBS, o ICMS estiver extinto, falando no caso agora nós, estados, a gente com certeza vai ter uma mudança, uma alteração, ajustes que precisarão ser feitos no nosso fluxo de caixa, né? Na nossa governança fiscal também, né? Porque a gente vai ter repasses que vão ser feitos de acordo com a determinação ali do comitê, né? A lei complementar, ela traz período de determinação, período de apuração, né? O tempo, os 3 dias, né? Os 3 dias úteis, né? De repasse a partir ali do ponto, mas a gente vai ter uma certa discricionariedade para o comitê, né, estabelecer ali essa forma de atuação. Então, a gente vai ter que fazer essa adequação de acordo com os repasses, as datas de repasses, né, que vão ser as novas datas, né, de repasse. Então, a gente tem uma série de oportunidades de mudança na nossa atuação, aqui no Tesouro e também na área de tributação, né? na atribuição de auditores e fiscais. A fiscalização e o acompanhamento por meio de sistemas, acompanhamento dos sistemas do próprio comitê gestor, né? A integração de sistemas com sistemas vai ser extremamente importante, e aqui na ponta, né, nos estados e municípios, esse acompanhamento ali vai ser essencial, né, para eu estar enxergando a minha receita, porque hoje eu consigo enxergar, né, todo contribuinte que está me pagando, eu consigo enxergar as guias que estão sendo recolhidas, e aí a gente vai ter uma outra forma de acompanhar isso daí, né? Acompanhar o trabalho do comitê gestor, isso daí vai ser muito importante. E a fiscalização, né? Eu digo nos auditores, no trabalho ali, nas carreiras de auditores e fiscais, a fiscalização vai ser
extremamente importante, né? Um dos motivos que a multa punitiva vem para o ente que estava ali à frente, né? Mas eu creio que a fiscalização vai mudar, né, completamente por conta do princípio do destino, né, de toda essa alteração. Então, tanto na área tributária quanto na área do Tesouro, eu vejo que vai ter uma mudança grande e a gente vai ter que se adaptar, fazer as adaptações para a gente conseguir compreender o que a gente precisa, quais são as oportunidades de melhoria, né? Por exemplo, essa arrecadação centralizada lá no comitê, é uma grande oportunidade de melhoria. Se o split payment, que é uma aposta muito grande ali, tecnológica, né? Quando o split payment tiver de fato, né, ali no futuro próximo, acredito, né? Espero, quando ele estiver de fato operando plenamente, isso daí pode trazer um ganho muito grande, né, para a nossa arrecadação de uma forma geral, um ganho excepcional, porque justamente por conta dessa, a gente não vai ter que buscar o contribuinte para ele pagar, né, já vai ser ali, o recurso já vai do tributo, já vai ser separado ali na hora da liquidação da operação. Então, eu vejo que a reforma tem muitas oportunidades. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional também é algo que vai ter que ser trabalhado também, né? Como vai ser utilizado esse recurso. Então, isso entra lá na governança fiscal, ali nos entes, que o Tesouro também tem uma atuação importante nessa questão da governança fiscal. Então, eu entendo que tem muitas oportunidades para as duas carreiras aí que você citou, sabe? Eu acho que até para os servidores que atuam nas licitações, tem oportunidades para que eles, uma necessidade também, que eles entendam ali quais os impactos, os reflexos dessa alteração ali na carga tributária para alguns setores econômicos, né? Que isso vai impactar no custo dos insumos e ali no total das contratações, né? Das contratações públicas. Então, assim, tem oportunidades e necessidade de atuação para contabilidade, né? Vai mudar, vai precisar alterar o CIAFIX dos entes, o orçamento, vai precisar ajustar seu orçamento com a reforma tributária. Então, assim, vários setores são envolvidos e eu creio que vem uma oportunidade com essas mudanças para a gente crescer, para a gente ajustar a nossa forma de atuação e melhorar, né? Conseguir absorver isso e trazer uma melhora ali tanto para a nossa forma de atuação quanto para estados e municípios. Obrigada, Luciane. Mais algum colega gostaria de perguntar? Dado... Alguém gostaria? Acho que o Martinho fez uma pergunta pelo chat. Ah, tá. Essa daqui. Você teria algo detalhado sobre o status que ainda falta em termos legais, regulamentares, da sistemática de repasses do IBS aos estados? Prioridade, periodicidade, liquidação, banco, etc. Como seria a integração com o SPB? Quais mecanismos de conciliação de receita serão disponibilizados acho que que ele quis dizer, pelo comitê gestor? Acho que é aquele fluxo que a gente está montando, né, Luciane, lá na gestão financeira, com a Elvira. Exatamente. Eu vou comentar um pouquinho, eu gostaria que você complementasse, você também está muito envolvido, Daniel também está muito envolvido nisso. Tem uma série de definições, uma série de procedimentos que estão sendo planejados, estão sendo desenvolvidos nesse momento, né? Então, ali no âmbito das comissões temporárias, essas comissões temporárias que aqui no final eu citei, mencionei, né? Cada uma tem uma atribuição e algumas, por exemplo, a Comissão de Trabalho do Tesouro está fazendo esse trabalho e tem também uma série de ações em andamento para que seja feita
essa disponibilização das informações, né, que as tesourarias precisam, né, para fazer ali todo o seu trabalho. Então, tem toda essa parte de conciliação bancária, ela vai precisar, os entes eles vão precisar de todas essas informações detalhadas, né? Tanto o detalhamento ali desde a receita inicial, todos os ajustes, tudo que foi deduzido, né? Tudo detalhado por ente, né? Por ente federativo, tudo detalhado ali pelo a cota parte, o Fundeb, toda essa o que veio para o comitê, todas aquelas parcelas, elas vão precisar ser detalhadas, né? Há até uma sugestão, e aí eu falo em nível de sugestão, porque ainda é algo que está em andamento, não, né, precisa de deliberação, mas há até uma sugestão de detalhamento ali no próprio banco também, não só do comitê, né, mas principalmente o comitê precisa fazer esse detalhamento, disponibilizar todas as informações detalhadas, né, mas vai ter sim toda essa transparência está prevista na lei, essa disponibilização dessas informações detalhadas, ela é essencial para que os órgãos, os estados e municípios, as secretarias de fazendas, principalmente a tesouraria e também a Receita, consiga fazer o acompanhamento e toda a apropriação ali de sua receita, de cada parcela dessa, né? Então, todo esse trabalho está em andamento nesse momento para que possa ocorrer toda essa transparência. E aí a Eliane e o Daniel podem complementar também, que estão participando também desse processo. Como o Daniel tem os detalhes em nível mais macro, eu vou passar a palavra para ele, mas, Martinho, a gente está trabalhando nesse fluxo com essas informações, a gente tem tido várias, eu estou com a Elvira na parte da gestão financeira, a gente tem feito reuniões, várias reuniões com o pessoal da arrecadação, para poder entender como é que vai ser essa interação com o banco, o tipo de informação, o que a gente vai receber, relatório, se tiver algum erro, como é que isso vai ocorrer, para poder ter o máximo de cuidado de como isso vai chegar no ente da maneira mais transparente possível, porque aqui a gente vai ter que também entender, interpretar a informação e saber qual é a fonte, de onde ela veio, para fazer toda essa parte de auditoria financeira, né, que a Luciene comentou. Então, a gente está avançando no fluxo, mas ainda nós estamos na fase de definições ainda de todas essas informações. Eu aproveito para passar a palavra para Daniel falar um pouco melhor e para poder finalizar, Daniel, dado o avançar da hora. Muito bacana, Luciene, e a gente espera continuar essa discussão. Primeiro, parabéns, Luciane. Olha, excelente apresentação, é brilhante e, assim, a gente vê um mundo que é o comitê gestor, né? São tantas coisas competências, né, que o comitê precisa desempenhar e, como o próprio Eduardo colocou também, um volume de arrecadação de mais de R$1 trilhão. Então, um volume de arrecadação de R$1 trilhão que será recebido pelo comitê gestor e que será distribuído pelo comitê gestor de acordo com a parte que cabe a cada ente. E essa parte que cabe a cada ente é a que precisa ser calculada pelas regras de transição, né? Porque por mais que a arrecadação muda, você bem colocou, né? A arrecadação muda da origem para o destino, né? Então a base é o destino. Mas essa base do destino não é 100% que ela vai ser transferida agora para cada ente. Isso vai ocorrer num processo de transição de 50 anos. Então, nesse processo de transição, você começa com um percentual pela média e, ao mesmo tempo, esse percentual pela média dos entes, né, quanto cada um arrecadou pela média, ele vai diminuindo essa parte e vai aumentando o percentual do IBS do destino, para justamente aqueles que são estados e municípios mais perdedores conseguirem amenizar essa perda, né, nessa mudança, né, da origem para o destino, que é o caso aqui do Espírito Santo, né? E assim, comentando um pouco,
o que Martim perguntou. Está tudo sendo montado agora, né, Luciane? Então, a Exatamente. resolução que foi aprovada semana passada para montar o orçamento do comitê gestor. Operação de crédito ainda para manutenção do comitê, para a instituição do comitê gestor, não foi recebida ainda, está? Se tudo correr certo nos próximos, né, dias, né, Luciane? Estamos esperando que isso possa dar condições de você estruturar as diretorias, dar condições de você estruturar a seção dos servidores, para que priorizem esse trabalho. E que consigam avançar nessas definições. Então, tem muita coisa que precisa ser definida e não foi definida ainda. E, principalmente, tem sistemas que precisam ser construídos e estão em fase de construção, né? Pela Procergs no Rio Grande do Sul, que são os 3 sistemas que a Luciane falou, que é o de arrecadação, de apuração e de distribuição. E o próprio CIAFIC do Comitê Gestor, que é o CIGEF, que está sendo desenvolvido, construído ali e validado ali pelo Estado de São Paulo, com o apoio do Estado de São Paulo. Então, você tem sistemas, por exemplo, essas informações que você perguntou, Martim, dependem basicamente do sistema de distribuição, que é o sistema que está sendo organizado e juntamente com os técnicos lá da Procergs pela Comissão do Tesouro, né, Luciane? Então, tem colegas nossos que estão especificamente fazendo estes cálculos e transportando esses cálculos para o sistema de distribuição. E depois esse sistema vai repassar essas informações para os entes, né, de acordo com o período de apuração que está definido na lei. Então, esse processo de distribuição está definido pela lei, como a Luciane falou, que precisa ter o máximo de transparência possível, né? E nós vamos ter que saber nos integrar a esses sistemas para conseguir fazer essa apuração, né? Referente à distribuição, para fazer esse monitoramento, né? Essa auditoria financeira que a Luciane comentou, tão importante que precisa ser... a gente, obviamente, entende que o comitê gestor, por ser uma entidade que agrega representantes de estados e municípios de maneira paritária, que ele vai buscar fazer tudo da melhor maneira possível. Mas nós, como entes, precisamos saber se realmente foi feito correto, né? Então, isso é importantíssimo para nós. Então, assim, espera-se que essas regras sejam todas divulgadas pelo comitê nos próximos meses agora, porque já em janeiro de 27, a gente já tem a alíquota teste. A gente já tem, né, 0,05% da CBS sendo distribuído aos entes, aos estados e municípios. Então, e pelo critério do destino. Então, isso a gente já precisa apurar em janeiro de 27. Daqui a 7, 8 meses, né? Então, é daqui a pouco, né? Então, com certeza, essas não estão, respondendo a Martim, todas essas definições não estão prontas ainda, e elas precisam ser tomadas nos próximos meses. Então, muito obrigado, Luciane. A gente agradece muito mesmo a sua apresentação, né, o seu tempo disponível, e seguimos para as próximas, né, para os próximos eventos. Aos colegas aqui, tanto do Tesouro do Espírito Santo, muito obrigado pela participação, e também aos representantes de outros estados. Eu vi aqui também a Juliana de Goiás, vi também várias pessoas que eu percebi também, colegas da Cefaz do Mato Grosso. Então, nosso agradecimento a vocês por prestigiarem nosso evento também. Muito obrigado. Aí eu não sei se Eduardo quer dirigir mais algumas palavras. Não, só agradecer mesmo e lembrando aos colegas que na próxima semana a gente tem um encontro com o Paulo Eduardo, do Mato Grosso, e ele vai falar sobre o impacto fiscal da reforma. Então, é um tema também bastante interessante, né? E a gente pede a todos para... Fiquem todos convidados aí, esperamos vocês na próxima semana.